tô muito bonita hoje. Parabéns aos envolvidos. Eu fiz esse canal com um propósito. Hoje eu sou uma linda camponesa de 22 anos, mas quando eu tava na adolescência eu descobri um câncer. E esse é o tema desse vídeo. A não ser que você que clicou só pra ver a minha beleza, esse é o motivo da gente estar aqui. O canal em geral, eu quero falar sobre isso. Nesse vídeo, vamos falar só sobre sair desse momento de estou lindamente tendo a minha adolescência para, opa, câncer, tratamento, quimioterapia. Vamos do princípio. Eu nunca fui de ter doença, tipo, nunca tinha tido nada toda a minha infância. Tive infecção intestinal nos meus 8 anos, que eu tomei soro e fui pra casa em poucas horas. E eu tive uma convulsão que você tem quando é bebê, é uma coisa normal. Tirando isso, eu nunca tive nada físico, nada. Eu nunca tive nenhuma doença, nenhum problema, nem nada. Minha saúde estava perfeitamente incrível. Aí, eu fiz 15 anos. Eu tava no primeiro ano do ensino médio e foi na terceira unidade. Eu não lembro, assim, quando começou, qual mês, porque eu era uma adolescente, tava pisando na adolescência, mas foi agosto, setembro. Isso aqui, essa linda cicatriz, que eu vou botar uma foto aqui. Eu tava com um caroço aqui, você tá vendo que agora é reto assim e tal? Então, porque spoiler, eu não tenho mais câncer. Eu tava com, ele não era redondo, ele era meio assim. Só que eu achava que era porque eu dormia errado e tava, tipo, o músculo tava incomodado. Mas eu não sentia dor nenhuma. Nisso eu falei a minha mãe sempre foi muito preocupada, como uma mãe, né? Pelo amor de Deus, se você tem alguma coisa, vai no médico. Minha mãe falou, tá, vamos no médico. Mas eu tava na semana de prova, na época de prova, uma coisa assim. Eu fiz, não mãe, daqui 1 ou 2 semanas, eu não lembro muito bem, vai acabar as provas, deixa eu terminar as provas que eu falto e beleza. Nisso, eu acho que foi mais ou menos, enquanto eu esperava acabar as provas, apareceu isso aqui. Agora tá de um tamanho normal, mas ele tava tipo um caroço, assim. E na época, a minha mãe tava dizendo que eu tava engordando, sendo que não era verdade. Tipo, o meu corpo, minhas roupas estavam ficando folgada, eu tava vendo que eu tava ficando mais magra, e a minha mãe tava dizendo que eu tava engordando. Depois eu soube por que ela tava vendo que eu tava engordando e ela tava certa. Sim, eu tava emagrecendo, mas ela tava certa em dizer que eu tava engordando. Também, fora esses caroços, eu comecei a ter febre. Eu estudava à tarde, eu chegava em casa, tipo, 10 para as 7 da noite. Quando, entre 7 e 7 e meia da noite, eu sempre tinha febre. Todo dia, todo dia, todo dia. Novamente, eu não lembro quanto tempo isso durou. Eu tava com febre, eu tava suando muito enquanto eu dormia. Minha cama acordava toda ensopada. E eu não tinha fome o dia todo. No começo do ano, minha rotina, que eu ia pro colégio, eu comia 8 horas, aí eu comia de novo 11 horas, e eu comia às 3 da tarde, que era o recreio do colégio. E eu comia quando eu chegava em casa. Mas quando foi agosto, setembro, eu não sentia fome o dia todo. Não era que eu tava de barriga cheia, mas é aquele meio termo de que eu não tô de barriga cheia, mas eu não preciso comer ainda. Eu sentia essa sensação. E quando eu chegava em casa, às 7 horas da noite, eu queria comer toda a cozinha. Eu tava nisso. Esses 2 caroços, febre às 7 da noite todo dia em hora marcada e suando muito enquanto dormia. E minha mãe dizendo que eu tava engordando. Passou a semana de prova, eu fui no médico. Acho que tipo no dia seguinte que acabou a semana de prova, eu fui no médico. Eu fui no otorrino, que é o médico da nariz, boca e garganta. O otorrino pediu pra fazer um ultrassom e me encaminhar pro endócrino, porque aqui é tireoide. Isso aqui que tá aparecendo, mas tipo, como tava em cima da tireoide, ele me mandou fazer um ultrassom aqui do pescoço e ir pro endócrino já com a ultrassom. Eu acho que tipo, na semana seguinte eu consegui a ultrassom. Fui fazer lá no médico e o médico disse que não tinha só esses 2 que a gente tava vendo, ou não estavam grandes o suficiente pra aparecer. Mas tinha vários, tava por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Os mesmos caroços daqui e daqui. Quando ele falou isso, eu fiz... eu acho que é uma coisa preocupante. Não ao nível câncer, mas era tipo uma coisa preocupante que eu teria que fazer tratamento, tal e tal. O médico falou, tá, eu vou dar aqui o laudo e tal. E você vai
no do total. Aí minha mãe falou, é endócrino, porque o otorrino já tinha dito que eu ia pro endócrino. Aí esse doutor falou, não, ele é oncologista. E quando ele falou isso, eu não sei se você aí sabe o que é um oncologista, mas a minha pequena Letícia de 15 anos sabia, porque era exatamente a profissão que ela queria ser. Eu queria ser oncologista pediátrica. E quando ele falou oncologista, eu fiz, ele acha que é câncer. E a minha mãe tinha me dito que o médico que eu tava era o melhor médico ultrassonografista da cidade. E quando ele me indicou pra ir pra oncologista, na minha cabeça eu já fiz, tipo, laudo, câncer. Eu não sabia qual tipo, porque eu sei que tem vários tipos, porque eu queria ser oncologista. Então eu meio que tinha uma noçãozinha das coisas. E tipo, é câncer, não tem mais pra onde ir, é câncer. Só faltava descobrir o qual. Mas nisso era tipo quase 2 da tarde, que eu fiquei esperando lá pra fazer ultrassom. A gente foi almoçar e o médico disse, esse médico tá em tal clínica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vá lá e diga que fui eu que pedi e, tipo, mostre o exame a ele vai dizer o resto. Ele nem disse que era pra marcar uma consulta, era pra, tipo, mostra o exame que ele vai saber o que fazer. E a gente foi almoçar, porque a gente tinha passado a manhã toda esperando a ultrassom. E nisso a gente foi pra esse médico. Então a gente foi andando e tal. Outra coisa! A gente foi andando, porque era, tipo, uns 10 minutos, 15 minutos de andando. Mas eu tava muito cansada. E eu sinto, e o meu pulmão é muito bom. Tipo, eu tenho muito fôlego, eu pratico esporte desde pequena. Então, eu não tenho, tipo, porte físico ruim. Mas essa caminhadinha de 10, 15 minutos que eu fui conversando e andando devagarzinho com a minha mãe, eu tava exausta. E eu tava, tipo, com falta de ar. E eu lembro que, tipo, 2 minutos de chegar na clínica desse oncologista, eu olhei pra minha mãe e falei, tipo, eu tô muito cansada. E isso não é comum, porque até hoje, mesmo depois de tratamento e tal, enquanto eu fazia tratamento também, eu tenho um físico muito bom. E eu falei, minha mãe, tipo, mãe, é um pouco estranho isso. E eu cheguei nesse médico, cheguei lá, tipo, tinha paciente esperando pra falar com esse médico, né? Eu cheguei lá do nada, tipo, oi, eu quero entrar na sua sala. Aí a gente entregou a ultrassom. Aí deu a secretária, disse, olha, doutor tal pediu pra dar pra doutor tal esse exame. A secretária entrou lá, quando o paciente saiu, e passou tipo 5 minutos, ela saiu e fez, o doutor tá pedindo pra você entrar. E me pediu a minha carteira de plano, meus documentos e tal. Tipo, o médico nem se importou com essas coisas. Ele fez, tipo, deixa aí os seus documentos, depois a gente resolve a coisa do pagamento da consulta. Entra aqui, vai, entra. Tudo isso era, tipo, 4 da tarde. Eu fiz o exame 1h30 e tal. 4 da tarde ainda. E o médico começou. Você tem cachorro, você tem tipo, vida em roça, você pega muito sol, você fica muito em contato com... Eu não lembro direito, porque foi muita coisa. Eu só tava lá no centro pra fazer esse exame e comprar um biquíni, porque no dia seguinte tinha um evento do colégio, que o colégio todo ia pra piscina. Eu era uma adolescente, que eu só fui fazer um exame, que eu achava que era um músculo, e do nada eu tava na sala do médico que eu não ia naquele dia, e ele me perguntando um monte de coisa. Basicamente tudo era não tinha assim essas coisas. Aí o médico falou, então, é meio preocupante a quantidade de coisas que tem nesse ultrassom. Eram todos a mesma coisa, mas tipo, eram vários. Ele fez, amanhã eu vou estar em outra clínica. Essa clínica eu atendo de manhã, que eu atendo à tarde. Você vá lá, às 7h30, e quando der 8 horas, me procure. Me procure, fique lá, não saia até me ver. E ele falou, tipo, com muita... Não saia até me ver, me procure e tal. Tipo, muita preocupação. Aí, beleza. No outro dia era o evento. Eu não comprei o biquíni. Eu falei pra ele, tipo, tem um evento do colégio, eu podia ir amanhã. Ele fez, não, você não pode pegar sol e tal. E amanhã você vai na outra clínica. Aí quando foi no outro dia, a gente foi lá. E quando deu 8 horas, que é quando começou o atendimento lá, ele levou a gente lá pra dentro. Essa clínica agora era no SUS. Por quê? Na minha cidade não tem tratamento oncológico particular para criança. E até os 18 anos eu iria ser atendida por oncologistas pediátricas, o que eu queria ser na época. Então ele me mandou para essa clínica,
porque eu tinha 15 anos, eu tinha que ser atendida por uma equipe pediátrica. Aí quando chegou lá, ele me apresentou a equipe e ele disse que lá naquela clínica que a gente tava agora, ele era o diretor do tratamento oncológico. Eu não lembro, eu vou perguntar à minha mãe, eu vou escrever aqui na tela. Ele disse que ele era o diretor lá. E ele iria me passar para essa equipe, porque era uma equipe pediátrica, mas que não se preocupasse, ele tinha total confiança naquela equipe e tal. Aí apresentou para 2 oncologistas pediátricas e um cirurgião pediátrico que eu já conhecia, porque eu já tinha feito uma cirurgia, tipo, uma cirurgia besta antes. Eu não lembro também se ele ficou na sala ou se ele saiu, porque, tipo, a sala era muito pequena e tava eu, minha mãe... Eu não lembro se meu pai entrou também, mas tava eu, minha mãe, 2 médicas, o cirurgião e esse oncologista, que era o diretor de lá. Eu ia fazer tomografia, eu ia fazer biópsia, a retirada, pra análise mais profunda, pra saber o que era. Eles me disseram na época pra saber o que era, mas eu meio que já sabia que era câncer, então era pra saber qual. Eu tive linfoma. Linfoma de Hodgkin. Aí tem leucemia, que tem mais, tipo, 300 mil tipos de leucemia. Aí tem os outros tipos, que eu nunca fui muito de pesquisar, mas enfim. Tem que ter uma análise, uma dissecação dessas bolinhas que estavam no meu pescoço. Isso foi dia 24 de outubro. Dia 1º eu fiz a biópsia. Dia 17 eu recebi o laudo da biópsia, câncer de Hodgkin, que eu acho que vou botar aqui a foto. Pelo que eu me lembro, novamente, eu meio que não lembro muito detalhe da época, porque eu vou falar depois, mas no dia 17 eu recebi a notícia, no dia 21 eu tomei minha primeira quimioterapia, e foi antes. Geralmente, depois da biópsia, eu teria que fazer um scanner do corpo todo, que é um exame que eu faço até hoje. Mas, como eu fiz a biópsia, aumentou. Meu pescoço ficou muito, muito, muito chato. Eu vou ver se eu tenho fotos da época. Eu não sei porque eu era adolescente, eu não tinha saco pra me ver em foto, pra tirar foto. Eu vou ver se tem arquivos dos meus pais, se eles conseguiram tirar fotos minhas da época. Meu pescoço tava muito inchado. E é por isso que eu falei lá no começo que minha mãe tava correta em achar que eu tava engordando, porque o meu pescoço tava engordando. Ele tava em igualitário, tipo, tudo tava inchando, 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 enquanto meu corpo tava emagrecendo. Porque o câncer são células que não param de crescer. Então, a pouca coisa que eu tava comendo tava indo pra alimentar o câncer, que eu só tava comendo pela noite. Então, tipo, eu já tava comendo muito pouco, muito pouco. Beleza, a médica me disse que eu ia fazer a quimioterapia, porque tava muito grande e precisava fazer alguma coisa. E na semana seguinte, eu iria fazer o scanner, que era o que eu tinha que fazer, pra ver se tava só concentrado aqui no pescoço, ou se estava no resto do corpo. Um scanner é tipo um raio-x dos órgãos. No nome, na verdade, é PET scan. E ele é uma sigla pra alguma coisa que eu não me importo. Eu nunca me fui atrás, mas, tipo, é um raio-x dos órgãos. E ele mostra a imagem certinho. Eu também vou botar uma imagem aqui do meu corpo. Eu vou procurar esse primeiro exame. Somos íntimos, agora você está vendo o meu interior, os meus órgãos. Mas precisamente o câncer. A médica falou que eu iria fazer primeiro quimioterapia e depois o exame de imagem. E ela falou que eu iria fazer 6 ciclos. Cada ciclo são 2 quimioterapias, então eu fiz 12. Isso era em novembro, eu fiz quimioterapia até maio de 2017. E acabamos aqui. Por quê? Esse vídeo eu quero falar só sobre o câncer batendo assim e pô, cheguei. O que aconteceu, o que eu tomei, o que eu não tomei, como eu reagi, eu vou falar depois. Porque cada passo. Ok, tudo isso aconteceu. E, tipo, em menos de um mês, saí vou fazer uma ultrassom e vou pra piscina com os meus coleguinhas do colégio. Coleguinha foi de boas. Pra exatamente, tipo, 30 dias depois. Era dia 23, o dia que eu fiz a ultrassom. Dia 21 eu fiz a minha primeira quimio. E eu acho que acaba aqui.
Aqui eu comecei vários assuntos, dei várias dicas do que eu quero falar. Se você achou interessante essa minha vontade de chegar aqui e fazer, ei, gente, vamos contar o câncer por a gente que viveu ele. Se você gostou dessa ideia, se você tem algum assunto que eu soltei aqui que você tem interesse, dessa ideia de eu meio que falar abertamente sobre a minha experiência com câncer, sobre uma coisa meio que pessoal, curte, se inscreve. Se você for tímido e não tiver coragem ou não souber o que escrever nos comentários, curtir e se inscrever ajuda. Eu vou saber, eu vou ler sua mente, eu vou fazer, gostou, gostou. Tchau!